Não, eu não sou supersticioso. Eu sou pé no chão. Eu não acredito nessas coisas, não, de antigamente. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém ou já disse isso, mas aí sai caminhando e de repente lá na frente dá com escada, um gato preto e aí muda de caminho, troca de calçada por via das dúvidas. Não quer dizer necessariamente que você é supersticioso se você agir assim. Você, no fundo, está agindo por instinto. Quando, por exemplo, bate 3 vezes na madeira, quando alguém vem lhe contar alguma coisa ruim que pode acontecer com qualquer um de nós. Esse é o tema do episódio: superstição, crendice popular, coisa sem sentido para muita gente que só serve para atrapalhar a vida das pessoas, ou não, ou faz parte da condição humana. Ou seja, o desejo de controlar as coisas sobre as quais nós não temos poder nenhum. Você vai se admirar com tanta gente importante, gente em cargo de decisão, de nações poderosas, que levam a superstição a sério, mesmo sem nenhuma base científica. Exatamente por isso é um tema que vale a pena conhecer um pouco mais, deixando claro logo de saída que nós não estamos discutindo ciência. Isso não tem nada de científico. Mas como exemplos da cultura popular e do folclore, aqui no Brasil e no resto do mundo, e que atravessa séculos e séculos de história. E continua influenciando muitas pessoas de todas as idades, agindo muitas vezes como uma força criativa nas artes, nas histórias que nos emocionam. Vem comigo, aproveita este momento para apertar o dedão do gostei, olha que eu não disse like, viu? Do dedão, se inscreva no nosso canal e compartilhe com os amigos, não paga nada. E já de cara vai aqui, de graça, uma dica para quem está se preparando para prestar concurso ou fazer um exame para melhorar a vida. Comer uma folha de louro ou colocar uma folha de louro dentro do sapato no dia da prova é aprovação na certa. Manda a vinheta. Olha aqui, quem estiver fazendo concurso, por favor, não leve ao pé da letra o que eu disse há pouco. A garantia para ter uma boa nota e ser aprovado é estudar mesmo, é ralar, como eu dizia na minha época de estudante, queimar as pestanas. Apesar de que, cá para nós, eu não acredito que comer uma folhinha de louro vai lhe fazer mal. Louro é planta medicinal, digestiva, recomendada para muitos tratamentos. Também não vai acontecer nada com o seu pé se você enfiar uma folhinha de louro no sapato. Então, fica a seu critério. Aquele que não tiver uma queda para a superstição, que atira a primeira pedra. Sabe por quê? Porque, no fundo, o ser humano guarda um misticismo que vem lá da sua origem, lá dos primórdios. Misticismo que originou as religiões. São vestígios de cultos perdidos. Eu diria mesmo que a superstição é quase que um reflexo da nossa natureza. Eu conheço muita gente boa que não pode ver um sapato emborcado. Eu vou confessar, eu já me peguei voltando para onde estava o sapato só para desemborcar. Por quê? Que força é essa? O que é que prova que se eu deixar o sapato emborcado vai sugerir alguma coisa ruim ou vai estragar o meu dia? Quantas vezes você não já ouviu ou disse depois de um daqueles dias em que nada parece dar certo? Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Eu vou explicar isso. Desde a antiguidade, o lado esquerdo não é visto com bons olhos. Esquerdo estava ligado ao maldito. Os romanos, por exemplo, eles faziam previsões observando a trajetória dos pássaros. Se eles voassem para a esquerda,
era sinal de dias ruins. Com o cristianismo, aí a coisa piorou para o lado esquerdo. Até porque onde estão os eleitos de Deus na Bíblia? Do lado direito, à direita do Deus Pai. Mas vamos parar por aí, porque na política isso não tem nada a ver. Fique tranquilo se você é de esquerda. Essa ideia de ideologia de esquerda e de direita, ela aparece na Revolução Francesa, de ideologia. Aparece na Revolução Francesa ali pelo século XVII, quando foi criada a Assembleia Nacional Constituinte na França. As classes mais ricas, que não queriam se misturar com a plebe, com os mais pobres, eles se sentavam à direita. É por isso que a esquerda, a direita, eu falei a direita. É por isso que a esquerda está associada à luta pelos direitos dos trabalhadores. E por falar em Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, o grande general, depois imperador, aquele que alterou o curso da história no seu tempo, ele também tinha um lado, para lá de supersticioso. Ele era auxiliado, ou seja, pedia consulta a uma vidente, a Madame Normande. Napoleão achava que os seus sonhos prediziam o futuro e que as estrelas controlavam sua vida. Ele via presságios em tudo, mesmo em pequenos incidentes, como, por exemplo, cair do cavalo, podia ser sinal de coisa ruim. E tinha pavor de gato preto. Aliás, isso é história. Antes da batalha de Waterloo, famosa batalha contra os ingleses, ele disse ter sonhado com um gato preto. E deu no que deu. Quem estuda esse assunto, às vezes separa superstição e simpatia, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Simpatia, no caso, é uma crendice que passa de geração em geração, às vezes quase como um conselho, mas que não deixa de carregar uma forte dose de superstição. Por exemplo, fazer o sinal da cruz quando passa diante de uma igreja. Você já deve ter visto isso com alguém. Aquele conselho que eu dei da folha de louro para passar em concurso seria um exemplo clássico de simpatia. Outras simpatias muito em voga aqui no Brasil. Espalhar sal grosso pelos cantos da casa para afastar mal-olhado. Colocar um pedacinho de pano molhado na testa do bebê para parar de soluçar. Beijar 3 vezes na face da pessoa quando vai cumprimentar. O terceiro beijo, geralmente se dizendo baixinho assim, é para casar. Usar roupa branca no primeiro dia do ano, na ideia de que traz paz, saúde, sorte. Agora, quando passa para o terreno da alimentação, aí as simpatias têm muito a nos dizer da própria formação social do Brasil. Como, por exemplo, manga com leite faz mal. Faz mesmo? Você já tentou provar manga com leite? Nenhum médico, nenhum nutricionista vai dizer a você que não deve fazer essa mistura. Simplesmente porque mal não faz. No passado, e essa é a explicação, na época do Brasil colonial, os senhores de engenho tinham manga em abundância em suas fazendas e pouco leite. Então eles desencorajavam os escravos a beber leite, porque sabiam que eles comiam muita manga no campo. E esse medo pegou, ou pelo menos durante muito tempo pegou, e ainda sobrevive por aí esse medo. Eu mesmo já me vi na seguinte situação. Uma vez indo de férias para casa, conversando com minha mãe à noite na cozinha, de repente eu peguei uma banana na fruteira. Quando eu ia comendo, ela gritou, não faça isso, não coma banana a essa hora. Por quê? Aí vem aquilo, porque banana bem cedo é ouro, de tarde prata e de noite mata. E é assim até hoje, Brasil afora, e vai por aí. Misturar manga com cachaça, intoxicação. Chupar manga e comer ovo, indigestão. Mamão com ovo, um veneno. Banana com jaca, prisão de ventre. Abacaxi com leite, mortal. Tem até um ditado, quando você quer se livrar de algum problema, que diz assim, sai de mim, abacaxi.
eu tomei leite. É aqui que as superstições realmente podem causar alguns efeitos negativos, pois se não está privando você de uma alimentação saudável, está literalmente atrapalhando a rotina e mexendo com o psicológico do ser humano, até travando o seu desempenho. Como é o caso de quem acredita que cruzar na rua com gato preto dá azar. Poxa, coitado dos gatos pretos, que não tem nada a ver com isso. Que quebrar um espelho tem 7 anos de azar. Que o dia 13 é azarento e só vai lhe trazer problemas, principalmente se for uma sexta-feira 13. Que abrir um guarda-chuva dentro de casa atrai morte. Que o piar da coruja é mau agouro. Coitada da coruja. E por aí vai. Eu, pessoalmente, tenho recordações terríveis da infância quando eu via o galo cantar fora de hora à noite. Todos diziam que era morte na família na certa. Coitado, eu ficava chorando. Eu prefiro aquelas, digamos, inofensivas, aquelas criativas, que evocam uma certa ingenuidade que acabam compondo o imaginário popular. Quantas vezes você não perdeu um objeto? A carteira, a chave do carro, a bolsa, o celular, quantas vezes? E aí você se lembra de quem? São Longuinho, não é? Quem é São Longuinho? É o padroeiro dos objetos perdidos. É só chamar por ele. São Longuinho, dá 3 pulinhos e aí dizem, o objeto aparece. Esse teste eu nunca fiz. São Longuinho, com esse nome assim, Longuinho, mas na verdade ele é retratado como um santo baixinho. Ele foi aquele soldado romano, o centurião Cássio, que furou Jesus crucificado com uma lança comprida. E acho que foi do lado direito. Feriu aqui e daí jorrou sangue e água. Segundo a tradição católica, mais tarde ele se arrependeu. Você conhece essa história? Ele se converteu e morreu como mártir da igreja. Ele foi uma das primeiras pessoas a reconhecer Jesus como Filho de Deus. O dia de São Longuinho, para quem quer saber, é comemorado em 14 de março. Vai cortar o cabelo? Essa eu declaro, eu sigo. Para o cabelo crescer rápido, corte na lua crescente. Se quiser que o cabelo fique com volume, corte na lua cheia. Na lua minguante, o cabelo cresce lentamente. E para um visual renovado, lua nova. Agora eu preciso ver no calendário aí quando vai ser a próxima lua cheia. Preciso de volume. A outra superstição que pelo menos eu levo a sério, eu não sei você. Encontrar insetos como aranhas, grilos, aqueles grilos verdes que a gente chama de esperança, lagartixa, tudo isso significa boa sorte para o lar. Agora atenção, viu? Matar aranha, aquelas aranhinhas inofensivas, aquilo pode causar problemas no amor. Eu gosto também do trevo de 4 folhas. Eu mesmo plantei aqui no meu jardim. E de jogar uma moeda numa fonte, fazer um desejo. Já joguei muitas. Dizem que Agatha Christie, aquela famosa escritora inglesa que escrevia sobre crimes e mistérios, dizem que ela era muito supersticiosa. Antes de começar a escrever um livro, ela achava que tinha de comer maçã verde. E geralmente usava esses temas para deixar as histórias ainda mais misteriosas. Outro escritor inglês muito famoso, Charles Dickens, esse eu gosto até demais, autor de Grandes Esperanças, Um Conto de Natal. Charles Dickens carregava uma bússola, olha só para se certificar que estava voltada para o norte na hora de dormir. Edgar Allan Poe, outro gigante da literatura mundial, o mestre do macabro e do gótico na literatura, ele era profundamente supersticioso. Além de andar com vários amuletos para dar sorte e afastar mal-olhado, Poe tinha aversão a corvo. E ele jogou todo esse pavor que ele tinha no seu mais famoso poema, O Corvo.
Temos também o colombiano Gabriel Garcia Marques, autor de 100 Anos de Solidão, Prêmio Nobel de Literatura. Aliás, Garcia Marques foi mestre em explorar a superstição e o misticismo na América Latina em suas obras. E na mesma linha eu coloco o brasileiro João Guimarães Rosa, que explora histórias onde o inexplicável se torna parte integrante da vida cotidiana. Nesses casos, a superstição vai além de uma simples crendice para se tornar uma força criativa, influenciando a literatura ao longo dos séculos. Mas veja bem, num choque permanente com a religião, sobretudo o cristianismo. É interessante essa parte, porque o cristianismo, para se firmar como religião, ele bebeu na fonte dos cultos pagãos por séculos. A rigor, o cristianismo absorveu o que pôde numa espécie de sincretismo, como ocorreu com os rituais de origem africana aqui no Brasil. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da fé católica, ele refletiu bastante sobre a superstição, com receio, claro, de reavivar costumes pagãos entre os fiéis. E para não ter dúvidas e incutir medo, Santo Agostinho fez uma ligação direta entre o diabo e a superstição. É que o diabo, segundo ele, ressentido com a humanidade, é o responsável pelas crendices que afastam o homem do conhecimento. E foi buscando controlar o que se passava na cabeça dos fiéis, veja bem, que a igreja criou a confissão. Ou seja, você conta os pecados ao padre e o padre, representando o Cristo, absolve ou passa uma penitência para você. Foi assim que os padres começaram a ver a importância e a força que estava tendo aquelas crendices no meio popular, vamos dizer assim. Isso foi no ano de 1215, na chamada Idade das Trevas, na escuridão, de pouca ciência, de medo do fim do mundo. O Concílio de Latrão, eu acho que foi o Concílio Latrão IV, ele deu aos padres um meio de controle pessoal, íntimo, uma forma de controlar cada fiel. E você, continua dizendo que não é supersticioso, do tipo, eu sou ateu, graças a Deus, batendo 3 vezes na madeira, ou admite que nada mais é do que uma acomodação psicológica de cultos que ainda sobrevivem no inconsciente da gente? Eu fui buscar na literatura especializada uma definição ideal e eu achei razoável saber que as superstições, elas participam da essência intelectual humana. Preste atenção nisso, não há um momento importante na história do mundo sem a inevitável presença da superstição. Isso para mim é notável, e é mesmo. E olha que eu não falei aqui, que daria um programa, outro ou vários programas, não falei aqui de horóscopo, de magia, de feitiços, de cartas, rezas para fechar o corpo, de amuletos, de bruxas e magos. É como se cada um de nós procurasse trazer para perto a magia, essa fronteira entre 2 mundos. Não é por menos que a série Harry Potter, que tem a magia como tema central, seduziu bilhões de pessoas em todo o mundo. O tema é muito extenso e não há ciência e tecnologia que acabe com essa curiosidade. Eu vou ficando por aqui porque eu estou sentindo, faço essa confissão, estou sentindo minhas orelhas queimar. Eu acho que tem alguém falando mal de mim por aí. Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.